Defesa da Religião, de Batista Montim, capítulo 7, o problema religioso, do livro Introdução à Filosofia, Problemas, Sistemas, Autores e Obras. Contra as opiniões emitidas pelos desmistificadores do fenômeno religioso, tomaram posição muitos filósofos do século passado e do nosso, afirmando o valor positivo e considerando assim uma das manifestações mais próprias, autênticas e genuínas do espírito humano. Não podemos expor as perspectivas de todos aqueles que se expressaram nesse sentido. Limitar-nos-emos a relatar o pensamento de alguns autores mais representativos, começando por Kierkegaard, contra a concepção hegeliana da religião, que vê nesta apenas um momento lógico natural da evolução do espírito absoluto e contra qualquer subordinação da religião à filosofia, Kierkegaard proclama que a religião não pode ser reduzida a um momento lógico de um sistema geral de pensamento, pois ela pertence à esfera da existência da vida. Não se chega ao estágio religioso através da intuição, como sustentava Hegel, mas por intermédio da fé. O encontro com Deus não se dá instantaneamente à visão, mas nas trevas da fé. E esta não é a consequência de um raciocínio, mas um ato de decisão que comporta um salto além de tudo aquilo que se apoia na segurança das leis científicas e dos códigos morais. Quando o homem crê em Deus e percebe a infinita diferença que separa a sua natureza divina, então se prostra ante ele e o adora. O esforço de Kierkegaard para reabilitar a religião em seu significado autêntico não teve sucesso. Como já vimos, durante a segunda metade do século XVIII, por obra de Marx, Engels, Comte, Nietzsche e Freud, irrompe a desmistificação da religião, a qual encontra amplos consensos e muitíssimos defensores no momento em que impera o positivismo e o materialismo. Contudo, quando esse sistema começaram a vacilar, também a desmistificação da religião perde terreno. Ao contrário, é exatamente a impossibilidade de aceitação de uma tal interpretação do fenômeno religioso que induz autores como Bergson, James, Scheller, Otto e Blondel a tomarem posição contra o positivismo e o materialismo. Bergson, no célebre ensaio As Duas Fontes da Moral e da Religião, coloca em exame o fenômeno religioso em algumas de suas manifestações mais elevadas, como o misticismo grego e oriental, o profetismo hebraico, o misticismo cristão. Através da experiência dos místicos, ele chega à existência de Deus. Esta já está pressentida na especulação filosófica do ímpeto vital, elan vital. Impõe-se agora de modo incondicional. De que forma? Com base no testemunho daqueles que têm experiência das coisas divinas, é preciso crer nos místicos a esse respeito, assim como se crê nos médicos e nos engenheiros quando se trata de problemas às suas especialidades. Uns e outros são peritos, sabem o que dizem. O exemplo de Bergson exerceu grande influência primeiramente na França, mas depois espalhou-se. Entre seus seguidores distingue-se particularmente Maurice Blondel. Este, entretanto, ao defender o valor objetivo da religião, toma-o por uma perspectiva diferente da de seu mestre. Enquanto Bergson justifica o fenômeno religioso partindo de suas expressões mais autênticas, Blondel trata de baseá-lo na análise do dinamismo humano considerado na sua estrutura essencial. Conforme Blondel, um exame atento e aprofundado da ação conduz logicamente ao reconhecimento da existência de Deus. Com efeito, a ação está em perpétuo devir, como que atormentada pela aspiração de um crescimento infinito. Somos forçados a querer tornar tornar-nos aquilo que por nós mesmos não podemos nem alcançar nem possuir. É porque tenho a ambição de ser infinitamente, que finto a minha importância
e não me fiz, não posso aquilo que desejo, sou coagido a superar-me. Ora, esse impulso em direção ao infinito que dilata continuamente minha ação é Deus. Ele não tem outra razão de ser para nós, pois é aquilo que não podemos ser nem fazer com as nossas próprias forças. Nós somos a desproporção entre o ideal e o real, mas tendemos em direção à sua identidade. Tal identidade é o próprio Deus. Uma hábil defesa do valor e do significado da experiência religiosa foi conduzida também pelo filósofo americano William James, em especial na obra As Diferentes Formas da Experiência Religiosa. Sua defesa baseia-se em motivações de ordem mística, como em Bergson, mais do que em especulações de ordem teórica, como em Blondel. James não acredita ser possível transformar a religião num sistema de proposições científicas claramente demonstráveis. A seu ver, o fundamento da religião não é a razão, mas a fé, o sentimento e outras experiências particulares, como a oração, conversas com o invisível, visões, etc. Tudo isso, porém, não significa que a religião seja desprovida de conceitos e doutrinas. Antes, James reconhece que sua religião, que é verdadeiramente autêntica, deve, logicamente, cuidar de um certo tipo de metafísica ou de cosmologia teísta e que, por isso, a fé em Deus, cujos atributos são essencialmente morais ou ligados à experiência humana, pode ser defendida como um elemento necessário da experiência religiosa, embora não possa servir como base de uma teologia racional. Os mais autorizados defensores do valor objetivo da experiência religiosa, entretanto, não provêm da França ou dos Estados Unidos, mas sim da Alemanha. Formam um grande grupo de pensadores profundos, dos quais os mais conhecidos são Scheller, Otto Schmidt, Guardini, Adam, Tillich, de Saussure, Lang. Por exigências de espaço, limitar-nos-emos aqui a resumir o pensamento dos dois primeiros. Scheller coloca o fenômeno religioso no centro de sua pesquisa filosófica, polemizando o positivismo, o qual, como vimos, reduz a religião a um momento transitório de desenvolvimento progressivo da história da humanidade. Scheller afirma que o caráter absoluto e perene da experiência religiosa rejeita categoricamente a teoria positivista do nascimento da religião através de um processo evolutivo que vai do fetichismo, animismo, magia, etc., ao politeísmo e, finalmente, ao monoteísmo. Reportando-se pelo lado histórico positivo aos estudos de Schmidt, em particular a sua tese do monoteísmo primitivo, Scheller destaca como fenomenologicamente também o fetiche mais primitivo apresenta ainda que rudimente a essência indedutível do divino, qual esfera global de seu ser absoluto, guarnecido de todas as características do santo. Nele, através dele, a intenção religiosa compreende, sente e vê a totalidade do absoluto e santo, e não um simples objeto natural no qual introduz por entropia uma vida psíquica. No concernente à esfera religiosa, Scheller considera ser motivo último de sua aceitação a evidência imediata do objeto que se dá como tal em ações de conhecimento específico, no caso, nas ações religiosas. Portanto, o fundamento último da religião não pode ser outro senão a automanifestação de Deus. Essa automanifestação da realidade pessoal de Deus, conforme Scheller, pode acontecer somente através dos homens religiosos, tendo como ápice o santo originário, por ele individualizado na figura de Cristo. Rudolf Otto, em seu famoso ensaio Das Religion, o Sagrado, descreve com extraordinária agudeza as diferentes modalidades da experiência religiosa. Esta configura-se, antes de tudo, como sentimento luminoso. O luminoso é uma categoria das mais complexas do sagrado. É uma categoria de todo sui generis, única, que é completamente inacessível à única compreensão conceitual e que, como tal, constitui um areton, algo de indefinível, inefável, exatamente como belo no plano estético. Nesse sentido,
não pertence ao domínio do irracional, representa o elemento mais íntimo pertencente a todas as religiões. O luminoso, por sua vez, assume dois aspectos que o caracterizam de modo inequívoco. A, o aspecto do mysterium tremendum e B, o aspecto do mysterium fascinum. O primeiro constitui o aspecto repulsivo do luminoso. O segundo, em oposição, representa o aspecto atraente e fascinante. O sagrado, todavia, além do aspecto irracional, representado pela categoria do luminoso, reveste-se também de um aspecto racional. Este encontra expressão principalmente nos símbolos e nos dogmas. Graças a essas categorias, através dos signos estáveis e universalmente válidos, o sagrado adquire uma estrutura sólida que lhe confere caráter de doutrina rigorosa, objetivamente válida e que se opõe, por isso mesmo, às excentricidades do irracionalismo fantástico e sonhador.